12 fundamentos estoicos para alcançar equilíbrio e clareza. O silêncio interno como primeira verdade. Há um tipo de cansaço que não se cura com descanso. Um tipo de exaustão que não nasce do que você faz, mas do que você carrega em silêncio. Talvez seja isso que você sente agora. Não é falta de tempo. É excesso de pensamentos que ninguém vê. Pensamentos que não param. Vozes que não se calam. Ecos do passado. Ruídos do futuro, cobranças que se repetem em sua mente como uma tempestade que nunca termina. E tudo o que você queria era um pouco de paz, um pouco de silêncio que não doesse, um pouco de clareza que não fugisse logo depois de chegar. O mundo te ensinou a procurar fora, mais respostas, mais conselhos, mais opiniões, mais barulho. Mas e se a resposta não estiver em mais? E se o caminho for menos? Menos vozes, menos urgências, menos necessidade de entender Porque tudo talvez agora. Talvez a clareza que você tanto procura não seja uma resposta, mas um estado de quietude, de presença, de escuta interior, de coragem para parar e sentir. Sêneca já sabia disso quando escreveu: não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito dele. Perdemos tempo tentando consertar o mundo, quando na verdade o que nos falta é aprender a acalmar o olhar. Não é o mundo que está em desordem, é o nosso foco que está disperso. Nossa emoção que se derrama em tudo, sem filtro, sem pausa, sem direção. A vida nos distrai com o que grita, mas a sabedoria mora no que sussurra. Epicteto disse: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. E talvez esse seja o primeiro fundamento da clareza: perceber que o controle nunca esteve lá fora, que o real poder começa quando você para de lutar contra o vento e começa a observar como ele movimenta suas velas. Quando você compreende que não precisa controlar as ondas, só precisa aprender a acalmar a sua água interna. A mente é como um lago. Quando está turva, nada se enxerga. Quanto mais você tenta entender no meio da confusão, mais confuso tudo parece. O estoicismo não te dá novas águas. Ele te ensina a acalmar as ondas, a respirar no meio do caos, a voltar para si, a olhar de novo e perceber que talvez, só talvez, aquilo que te parecia um abismo era apenas a sombra da sua própria profundidade. Então, antes de continuar, respire. Sinta seu corpo, perceba onde você se desconectou de você mesmo. Sinta onde a dor está te pedindo presença, não fuga. O silêncio interno não é ausência de pensamento, é presença sem ruído. É a primeira verdade antes de qualquer ensinamento. É o chão antes da construção. É a pausa antes da palavra. É o que resta. Quando tudo o que você achava que precisava se cala. É a partir desse silêncio que vamos seguir. Porque só quem honra o vazio é capaz de preencher-se de verdade. E se esse silêncio já começou a ecoar aí dentro, se alguma parte sua sentiu um leve alívio ao ser reconhecida, então inscreva-se neste canal, ative as notificações e curta este vídeo, não por obrigação, mas como um gesto silencioso de cuidado consigo mesmo, um pequeno rito de presença, porque às vezes um gesto simples é o primeiro passo para um silêncio novo, mais leve, mais seu, mais real. E talvez seja exatamente isso que já começou a nascer. Fundamento 1. Discernir o que você realmente controla. Há dores que não vêm do que aconteceu, mas do que você tenta impedir que aconteça. Viver tentando controlar tudo é como tentar segurar a água entre os dedos. Quanto mais força você faz, mais rápido escapa. E talvez seja isso que está drenando sua paz. Não as situações em si, mas a sua tentativa constante de evitar que a dor te toque. O esforço de manter tudo previsível, seguro, intacto. Mas a vida nunca prometeu controle. Ela prometeu movimento. Há uma falsa espiritualidade disfarçada de controle, um desejo secreto de manipular os ventos em nome da fé. Mas fé não é o oposto do medo. Fé é a coragem de fluir. A sabedoria de Epicteto sussurra isso há séculos. Há coisas que dependem de nós e há coisas que não. Saber essa diferença
é o início da liberdade emocional. A neurociência mostra que o vício em previsibilidade ativa o circuito da dopamina. Nosso cérebro gosta do que é certo, do que repete, do que não ameaça. Mas isso não traz paz. Isso alimenta uma falsa sensação de segurança. Quando algo escapa ao seu controle e seu mundo interno desmorona, talvez o que estava em pé já fosse instável por dentro. E quando você se vê buscando respostas obsessivamente, querendo prever cada passo do outro, cada resultado da vida, talvez não seja clareza o que você está buscando. Talvez seja fuga da responsabilidade de estar presente com tudo o que você sente. Fuga do vazio que surge quando o controle escapa. Fuga da entrega. Imagine alguém tentando soprar o vento, desesperadamente, tentando fazer com que ele mude de direção, como se fosse possível. Agora imagine essa mesma pessoa parando, olhando ao redor e ajustando suas velas. Porque é isso que muda o curso, não o vento, mas a forma como você se posiciona diante dele. Há uma prática antiga, resgatada por filósofos e ampliada por pensadores modernos como Stephen Covey, que pode se tornar um farol silencioso nesse mar de inseguranças, os círculos de influência, perceber o que está no seu alcance e o que não está, cuidar do que você sente, do que você escolhe, do que você expressa e soltar o resto. Não é desistência, é inteligência emocional, é presença vibracional. A verdadeira força não está em tentar controlar tudo, está em saber onde colocar sua energia. Porque você não pode mudar o vento, mas pode mudar sua direção. E isso já muda tudo. Fundamento 2. A virtude como bússola emocional. Muitas vezes, o que chamamos de felicidade é só alívio momentâneo, e o que chamamos de erro é apenas ausência de alinhamento com aquilo que realmente importa. Existe uma confusão silenciosa entre o que te dá prazer e o que te dá paz, entre o que te agrada e o que te sustenta. A alma não se equilibra quando você corre atrás de sensações passageiras. A alma se ancora quando você se alinha ao que é íntegro. Sêneca dizia: o bem supremo é a honra moral, mas vivemos numa era em que a integridade parece menos urgente do que a aprovação. Queremos ser amados, aceitos, validados. E nessa busca, muitas vezes perdemos o fio interno que aponta o caminho certo. Não o mais fácil, não o mais rápido, mas o que ressoa com aquilo que a consciência reconhece como verdadeiro. A neurociência da coerência cardíaca nos lembra que integridade não é só conceito, é vibração. Quando suas decisões estão alinhadas com seus valores mais profundos, seu corpo relaxa, seu coração estabiliza, sua mente clareia, porque não há conflito entre o que você faz e quem você é. A virtude é essa bússola silenciosa que aponta para dentro, para o que te mantém inteiro, mesmo quando o mundo pede que você se desfaça. E talvez você já tenha vivido isso, quando escolheu o caminho mais honesto, mesmo que solitário, quando recusou atalhos que te distanciavam de você, quando disse não a algo que parecia bom, mas vibrava errado. Esses momentos não são pequenos, são sagrados. São lembranças que a sua alma guarda como faróis. E se você observasse suas decisões passadas, não pelo que deram certo ou errado, mas pelo quanto ressoaram com sua verdade, e se sua bússola fosse moral e não emocional, porque sentimentos oscilam, mas a virtude permanece. Ela é o ponto de equilíbrio em meio ao caos. A âncora invisível quando tudo parece incerto. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser inteiro. Pense numa bússola. Ela não aponta para o que está fora, ela aponta para o norte, para o seu eixo. E quando tudo parecer nebuloso, talvez o que você precise não seja mais uma resposta, mas silêncio suficiente para ouvir o que sua bússola está tentando te mostrar. Fundamento 3.
Amor fati, a aceitação apaixonada do inevitável. Existe uma dor que nasce da resistência. Não é a dor do que aconteceu, mas do que você insiste em não aceitar, do que você luta contra, mesmo já tendo perdido, do que você segura, mesmo já tendo ido embora. Resistir ao inevitável não muda o destino, só prolonga o sofrimento. E talvez você esteja preso aí, tentando reverter o que já foi, tentando evitar o que já é. Ryan Holiday escreveu: o obstáculo é o caminho, mas para quem está ferido, isso pode parecer uma crueldade. Como assim o obstáculo é o caminho? Como assim o que machuca é o que me conduz? A verdade é que não se trata de gostar da dor, mas de parar de lutar contra o que ela revela. Porque quanto mais você resiste, mais seu corpo grita. O cortisol sobe, a tensão se acumula e a alma, que só queria espaço para respirar, se fecha ainda mais. E se o que aconteceu fosse exatamente o que precisava acontecer para te redirecionar? E se aquilo que você chamou de fim fosse só uma curva? Amor fati não é resignação, é amor ao destino, é olhar para o que veio e escolher dançar com isso em vez de fugir. É abraçar a tempestade sem deixar que ela te afogue. Aceitar a chuva não muda o clima, mas te liberta do peso do guarda-chuva. Permite que você caminhe leve, molhado talvez, mas leve, porque o peso maior não está no que acontece, está na resistência ao que já é. E às vezes, tudo o que falta é parar de dizer por quê e começar a perguntar o que agora. Fundamento 4. Memento mori. Lembrar da morte como ato de presença. Vivemos como se tivéssemos tempo infinito, como se sempre houvesse amanhã, como se a vida esperasse, mas ela não espera. Ela escorre entre os dedos de quem adia, de quem finge que tem tempo, de quem vive no automático, achando que um dia, talvez, será o momento certo para sentir, para amar, para mudar. Sêneca já dizia: a vida é longa se você souber usá-la. Mas quem vive fugindo da morte, vive também fugindo da vida. Memento mori não é sobre medo, é sobre presença. É sobre lembrar todos os dias que o tempo é sagrado, que cada segundo conta, que cada olhar pode ser o último e que a intensidade não está no volume, mas na verdade com que você vive cada instante. A psicologia existencial já mostrou que pessoas que contemplam a morte vivem com mais intenção, mais presença, mais entrega, porque sabem que não têm garantias, e isso não as paralisa, as desperta, as faz ver beleza onde antes havia pressa, as faz agradecer o café quente, o pôr do sol, o silêncio entre duas frases. Criar um ritual de gratidão ao fim do dia pode parecer simples, mas é profundo, porque ao agradecer o que foi vivido, você honra o que poderia ter sido esquecido, você transforma o dia comum em tempo sagrado. E talvez seja isso que a vela acesa representa, uma chama que lembra: a vida queima e cada segundo é uma faísca única que nunca mais se repetirá. Fundamento 5. Domínio de si, a verdadeira liberdade. Muitos acreditam que liberdade é fazer o que quiser. Mas será que isso é liberdade ou prisão disfarçada? Porque às vezes, seguir todos os impulsos é o que te escraviza, é o que te arrasta, é o que te prende a reações que já não te representam. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, e isso muda tudo, porque o que te liberta não é a ausência de limites, é a presença de direção. Quando você começa a perceber que não precisa agir no impulso, que pode esperar, sentir, respirar e escolher de novo. A neurociência mostra que os impulsos duram cerca de 90 segundos. Se você atravessar esse tempo com consciência, o desejo se dissolve, o impulso perde força e o seu eu mais profundo ganha espaço. Imagine um cavalo selvagem. Ele é força, ele é movimento, mas se correr sem freio se perde. Se corre com direção, ele voa. Domínio de si não é reprimir, é redirecionar, é dizer: eu vejo o impulso, mas eu escolho o caminho. Essa escolha silenciosa, quase invisível, que transforma sua vida sem que ninguém perceba. Mas você sente, e isso basta. Fundamento 6. Ataraxia, a paz que não depende de vitórias.
Talvez você esteja esperando que tudo se resolva para só então sentir paz. Mas e se essa espera for o que está te mantendo preso? E se a paz que você busca não depender de nada externo, mas da sua capacidade de se tornar o chão onde você pisa, mesmo quando tudo ao redor parece desabar? Sêneca disse: quem sofre antes da hora sofre mais do que o necessário. E quantas vezes você já sofreu por antecipação? Quantas vezes criou histórias inteiras na sua mente, histórias que nunca aconteceram, apenas porque a ansiedade falou mais alto do que a sua presença? A ciência nos mostra que estados de serenidade estão diretamente ligados à variabilidade cardíaca. Isso quer dizer que paz não é ausência de problemas. É como seu corpo responde a eles. É o quanto você consegue respirar, mesmo quando a resposta ainda não veio. É o quanto você permanece, mesmo quando tudo parece ameaçar sua estabilidade. Antes de tomar decisões importantes, escute seu corpo, escaneie suas emoções. O que você sente é medo ou verdade? É fuga ou intuição? Ataraxia é esse estado de presença tranquila. Não é indiferença, é maturidade emocional. É saber que as tempestades virão, mas você pode ser árvore. Você pode balançar, mas não precisa quebrar. Pode sentir sem se perder. Fundamento 7. A ilusão do tempo ideal. A mente gosta de esperar o momento perfeito. A alma não. A alma quer agora, porque ela sabe que a espera, muitas vezes, é medo disfarçado. Esperamos nos sentir prontos. Esperamos ter certeza. Esperamos que tudo esteja favorável. Mas enquanto esperamos, a vida passa, silenciosamente. Epicteto escreveu: você adia a vida como se tivesse outra em reserva, mas não há outra. Há essa. Só essa. E o tempo ideal nunca chega como você imagina. Ele chega no desconforto, no imprevisível, no inesperado. Ele chega quando você para de buscar sinais e começa a se mover com intenção. A neurociência da procrastinação mostra que evitamos agir não porque somos preguiçosos, mas porque tememos sentir desconforto. A mente se protege criando justificativas. Mas o coração sabe que a vida pulsa no agora, sabe que o plantio não espera pelo clima ideal, porque sementes não nascem quando tudo está perfeito, elas nascem quando encontram espaço. Uma decisão de 5 minutos pode mudar o curso de um ciclo inteiro. Não precisa ser grandiosa, precisa ser verdadeira e precisa vir do centro. Não da pressa, nem do medo, mas da vibração da presença. Talvez você não esteja atrasado. Talvez você só esteja esperando demais por um tempo que nunca virá. Porque o tempo ideal é quando você escolhe estar inteiro. Fundamento 8. A dor como caminho, não como castigo. Quantas vezes você acreditou que a dor era um sinal de erro, que algo estava errado com você, com sua vibração, com suas escolhas, com seu destino? E se a dor não for punição? E se for linguagem? E se for caminho? Sêneca disse: mesmo a dor tem sua utilidade. E isso ecoa nas descobertas da psicologia da resiliência. O cérebro reconstrói sentido a partir do trauma. Não é automático, não é fácil, mas é possível. A dor pode ser buraco ou portal. E o que define isso não é o que te aconteceu, é o que você escolhe fazer com o que ficou. Viktor Frankl, ao sair de campos de concentração, diz que tudo pode ser tirado de um ser humano, menos sua liberdade de escolher o sentido diante da dor. Talvez a sua dor não precise de cura imediata, talvez precise de escuta, de nome, de narrativa, de ressignificação. Pense no carvão. Sob pressão, ele se transforma, não porque queria, mas porque precisou. E talvez você também esteja sendo pressionado, não para ser destruído, mas para ser revelado. A dor não veio para te punir, veio para te despertar. Fundamento 9. Superar o patê. Paixões desgovernadas. Nem toda intensidade é verdade, nem toda emoção forte é sabedoria. Às vezes, o que grita dentro de você não é sua intuição, é sua ferida, é sua carência, é sua memória emocional tentando reviver o que nunca foi curado. Os estoicos chamavam de patê
os estados emocionais que nos sequestram, as paixões que nos tiram do centro. E a neurociência explica que isso acontece quando o sistema límbico assume o controle. É o cérebro emocional falando mais alto que o racional. Não é fraqueza, é biologia, mas não precisa ser destino. Quando uma emoção te invadir, pergunte: o que estou sentindo? O que estou temendo? O que estou evitando? Esse autoquestionamento em camadas é como uma lanterna em meio à escuridão. Ele te devolve o leme, te lembra que você pode sentir sem se afogar. Imagine um rio. Ele pode transbordar e destruir tudo, ou pode correr em seu leito e fertilizar o caminho. O que define isso é a contenção, a consciência, a presença, porque emoção não é inimiga, mas sem contenção ela se torna prisão. Fundamento 10. Cosmopolitismo, o dever universal como base do eu elevado. Há um cansaço que nasce do isolamento, da sensação de que a vida é uma jornada solitária, de que tudo depende só de você. Mas os estoicos nos lembram que somos parte de algo maior, que a verdadeira grandeza não está em se proteger do mundo, mas em se sentir conectado a ele. Sêneca escreveu: somos membros de uma grande comunidade, e quando esquecemos disso, perdemos mais do que companhia, perdemos sentido, perdemos direção, porque viver apenas para si é viver pela metade. A ciência emocional já mostrou que o altruísmo gera bem-estar, que quando você sai de si para servir, o cérebro libera a ocitocina, o coração se abre, a alma se aquece e algo silencioso acontece. Você se sente parte novamente, não como obrigação, mas como expressão natural de quem já entendeu que o eu não termina na pele. Talvez você já tenha sentido isso, ao ajudar alguém sem esperar nada, ao ouvir uma dor sem querer consertá-la, ao ser presença silenciosa na tempestade de alguém. Esses gestos não mudam o mundo, mas mudam a vibração de quem os oferece. Imagine uma chama, quando ela acende outra, não perde sua luz, ao contrário, multiplica. E talvez essa seja sua verdadeira missão: acender o que está apagado, sem se apagar por isso. Não há nada mais espiritual do que servir, não por obrigação, mas por escolha, por consciência, por amor. Fundamento 11. O silêncio como reconexão. Vivemos cercados de vozes, vozes que dizem o que pensar, o que sentir, o que fazer. E aos poucos nos afastamos da nossa, do sussurro silencioso que mora dentro, da sabedoria que só se revela quando tudo o resto silencia. Sêneca alertava: nada impede tanto de ser sábio quanto a constante companhia. Não é solidão que te falta, é solitude, espaço interno, tempo sem distração, ausência de estímulo, porque é no vazio que a verdade ecoa. A neurociência confirma que o silêncio modifica o cérebro. Ele ativa áreas responsáveis por criatividade, memória e integração emocional. Mas mais do que isso, o silêncio cura, ele restaura, ele alinha, ele revela o que as palavras escondem. Reserve um tempo, ainda que breve, para não fazer nada, não buscar nada, não querer nada. 15 minutos sem estímulo não são perda de tempo, são resgate, são reconexão. É nesse espaço que o seu lago interno começa a se acalmar. E só quando ele se acalma é que o fundo se revela. Fundamento 12. A observação de si como ritual de presença. Há um movimento constante em nossas vidas: agir, fazer, resolver. Mas o que muitas vezes falta é observar, parar, sentir, perceber. E essa ausência de autoobservação não é pequena. É ela que nos desconecta. É ela que nos faz repetir padrões, sem perceber que somos nós que os perpetuamos. Marco Aurélio dizia com clareza: examine-se. E essa não é uma tarefa moralista. É um ritual de presença, é o ato de olhar para dentro com honestidade, com gentileza, com curiosidade, não para se julgar, mas para se lembrar. A neurociência mostra que observar conscientemente os próprios pensamentos e emoções ativa o córtex pré-frontal, a área da sabedoria, da compaixão, da escolha consciente. Quando você se observa,
você se liberta da reatividade. Você cria espaço entre o estímulo e a resposta. Um diário estoico com perguntas simples e profundas pode ser um espelho limpo, que não mostra o que o mundo projetou em você, mas o que você realmente é, porque só se cura o que é visto e só se transforma o que é aceito. Clareza não é resposta, é estado de ser. Talvez você tenha buscado clareza como quem busca respostas, mas e se a clareza não for entender tudo? E se for simplesmente estar inteiro? Quando você para de se abandonar, a confusão cessa. Quando você silencia, as verdades emergem. Quando você se alinha, a vida responde. Sêneca disse: quem caminha lentamente, mas com firmeza, chegará antes do que corre sem direção. E Ryan Holiday completa: clareza vem da prática contínua do essencial, não de respostas rápidas. É nesse caminho silencioso que tudo se realinha, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Se você quiser transformar essa jornada em prática, escolha um princípio estoico por semana. Viva com ele, observe o que muda, o que cala, o que se revela, porque talvez não seja mais um mapa o que você precisa. Talvez só precise acender sua própria lanterna e permitir que ela ilumine o que sempre esteve dentro de você, em silêncio, esperando por você.